Todo mundo vive repetindo essa ideia de pico de dopamina, como se a dopamina fosse tipo um energético pro cérebro. Mas se você lembrar de apenas uma coisa, lembre-se disso. Não existe esse tal de pico de dopamina como as pessoas pensam. E isso muda absolutamente tudo sobre como você enxerga o seu comportamento. Se fosse só um pico isolado, bastava descansar e pronto. Mas por que então, mesmo depois de horas no celular, alguém ainda se sente vazio? Essa é a pista. O que está te deixando sem energia, sem foco e com zero motivação não é excesso de dopamina, é o colapso silencioso do seu sistema de recompensa. E ele não quebra de uma vez, ele vai afundando devagar, enquanto a pessoa acredita que está só relaxando. Mas relaxar não é isso, e a neurociência mostra por quê. A maioria das pessoas acha que está cansada. Mas o problema não é cansaço, é excesso de dopamina. O vício não precisa ter cheiro, gosto ou receita médica. Às vezes, ele mora no feed infinito, no botão de próximo episódio, no hábito de abrir a aba anônima. E quanto mais se busca prazer instantâneo, mais difícil é encontrar propósito duradouro. Não é coincidência que tanta gente hoje vive desmotivada, improdutiva e ansiosa, mesmo com o celular cheio de aplicativos. O que está falhando não é a disciplina, é o cérebro tentando sobreviver a uma avalanche de estímulo artificial. A neurociência explica que o sistema de recompensa do cérebro funciona por contraste. Quanto mais dopamina você libera com algo fácil, como vídeos, pornografia ou redes sociais, menos prazer sente nas coisas realmente importantes: foco, criação, presença, conexão. E é por isso que hoje estudar parece impossível, meditar parece tortura e até caminhar se torna entediante. O cérebro foi programado a viver em estado de urgência. E a urgência virou o novo normal. Só que isso tem um custo: o colapso da motivação. Esse colapso não é visível de uma vez. Ele se manifesta devagar, como uma névoa que vai tomando conta. A leitura começa a perder graça. A conversa com amigos fica superficial. O interesse por relacionamentos reais desaparece. E no lugar disso, surge o vício em dopamina, disfarçado de passatempo. Mas essa distração tem um preço invisível: a perda da capacidade de sentir prazer por coisas simples. E quando isso acontece, até levantar da cama se torna um esforço sobre-humano. Só que existe uma saída. Ela não está em uma fórmula mágica, nem em frases motivacionais. Está na ciência. E está no cérebro. Compreender como a dopamina funciona, como o vício se forma, como o nível basal cai e como recuperar o equilíbrio mental é o primeiro passo para reprogramar completamente sua vida. Não importa se você já tentou antes e falhou. Quando você entende o mecanismo, você entende o caminho de volta. E esse caminho não exige força bruta. Exige consciência. Esse vídeo não é mais um sobre como ser mais produtivo. É sobre como desbloquear a motivação natural que você perdeu sem perceber. Vamos falar sobre pornografia, redes sociais, videogames, dopamina, vício digital, neuroplasticidade, prazer artificial, sistema de recompensa e como tudo isso pode ser reprogramado, mesmo se você sente que não tem mais solução. E tudo isso sem promessas vazias, sem julgamentos e sem romantizar o problema. Só a verdade, baseada em neurociência, embalada com clareza. A recompensa vem rápido. E não é só voltar a ter foco, disciplina e clareza mental. É voltar a sentir que você está no controle. Porque quando você entende o que está te sabotando, consegue virar o jogo. E o mais poderoso é que esse jogo se vence uma decisão de cada vez. Se esse tema já te tocou de alguma forma, prepare-se. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga sua mente e sua vida. Tópico 1: Dopamina. A verdade sobre a moeda da motivação. As pessoas escutam a palavra dopamina e automaticamente pensam em prazer, vício ou até em algo negativo. Mas na verdade, dopamina é uma espécie de moeda da motivação, um mensageiro químico que não serve apenas para gerar prazer, mas para te fazer buscar, agir, levantar da cama e se mover em direção a algo. Ela é o combustível do querer, não do ter. A maioria das pessoas está presa num ciclo de querer tudo fácil, rápido, agora. O problema é que isso confunde o sistema natural da dopamina, que funciona muito melhor com propósito do que com recompensa imediata. Quando se entende isso, tudo começa a fazer mais sentido. Existe algo chamado nível basal de dopamina, que é como se fosse o nível de fundo que o cérebro mantém constantemente. É esse nível que determina o seu estado emocional padrão. Se você se sente bem, disposto, interessado pela vida, isso tem muito mais a ver com esse nível basal do que com os picos que você persegue. A neurociência mostra que esse equilíbrio constante é essencial.
Só que quase ninguém fala disso. A maioria só fala dos estímulos que geram prazer, sem perceber que o que realmente molda sua motivação diária é o que acontece entre um estímulo e outro. Ponto agora, quando ocorre um estímulo intenso, como ver pornografia, ganhar em um jogo ou rolar por horas no Instagram, o cérebro recebe um sinal: aumentar a dopamina momentaneamente. Isso pode ser bom se for esporádico, mas o problema está na frequência e intensidade com que isso acontece hoje. Depois desse pico, o cérebro automaticamente compensa com uma queda no nível basal. Ou seja, quanto mais você se estimula, mais cansado, desmotivado e entediado você se sente depois. A queda não é um erro. É o sistema tentando equilibrar o excesso. Essa queda pós-prazer, por mais desconfortável que pareça, é um mecanismo natural. Mas quando a pessoa não entende isso, ela pensa que está ficando triste à toa ou sem vontade de viver, e aí tenta se estimular novamente. Resultado: o cérebro entra num ciclo de dependência dopaminérgica, em que os picos se tornam necessidade, e o nível basal, cada vez mais baixo. Isso explica por que alguém pode acordar e já sentir vontade de checar o celular, mesmo sem ter acontecido nada. É vício digital disfarçado de hábito comum. Imagine alguém que joga videogame por horas todos os dias. Aquilo que antes era diversão começa a virar obrigação. Já não traz o mesmo prazer de antes. A motivação cai, o humor oscila e a concentração vai embora. Isso não é coincidência, é fisiologia. A neuroplasticidade vai moldando o cérebro para esperar prazer artificial a todo momento, e isso altera o comportamento de forma profunda. O mesmo vale para o consumo excessivo de redes sociais e pornografia. O sistema de recompensa começa a funcionar mal, como um circuito de prazer avariado. E aí vem o grande ponto. Não é sobre parar tudo e virar um monge. É sobre entender que o seu cérebro precisa de pausas, variações e propósito para funcionar bem. Quando o nível basal de dopamina está saudável, tudo muda. A motivação volta, o foco melhora, e até o humor se regula naturalmente. Mas isso só acontece quando se respeita o ritmo biológico do cérebro. A boa notícia: dá para reverter esse estado. E entender esse processo é só o começo. Tópico 2. O que é dopamina de verdade? É curioso como a dopamina virou a vilã da vez nas conversas sobre vício. Muita gente acha que ela é o problema, quando, na verdade, ela é uma aliada poderosa. O que causa os efeitos ruins não é a dopamina em si, mas o uso desequilibrado do nosso próprio sistema de recompensa. Quando se fala em pico de dopamina, o que as pessoas esquecem é que esse pico sempre vem acompanhado de uma queda. E o que realmente muda sua motivação diária não são os picos, mas o nível médio em que sua dopamina se mantém, o famoso nível basal. É esse nível basal que decide se você vai se sentir animado para estudar, trabalhar, sair com amigos ou se vai simplesmente ficar preso no ciclo da desmotivação. O problema é que quanto mais a pessoa persegue estímulo atrás de estímulo, seja por pornografia, videogames, redes sociais ou comida exagerada, mais ela bagunça esse equilíbrio. A neurociência mostra que o cérebro funciona por contraste. Se você tem picos altos demais com frequência, o normal começa a parecer sem graça. É como se o cérebro recalibrasse seu ponto de referência. Por exemplo, uma simples caminhada no fim da tarde pode ser profundamente prazerosa para quem passou o dia concentrado, estudando ou trabalhando com foco. Mas para quem passou o dia inteiro em estímulo constante, com vídeos curtos, jogos e pornografia, a mesma caminhada parece entediante. Isso é comparação dopaminérgica. Não é que a vida perdeu a graça. É que o cérebro não consegue mais extrair prazer das coisas simples, porque foi ensinado a esperar por estímulos excessivos. Essa alteração não é só psicológica, é fisiológica. A neuroplasticidade adapta o cérebro ao ambiente. Se você treina seu cérebro a buscar prazer em estímulos instantâneos e intensos, ele se molda para isso. E quanto mais ele se molda, mais difícil fica sentir prazer em atividades que exigem esforço prolongado, como leitura, estudo, prática de esportes ou até conversa real. É por isso que muitos jovens hoje relatam queda de motivação, perda de foco e sensação de vazio, mesmo sem entender o porquê. E o mais perigoso é que essa perda de prazer pelas coisas comuns leva a um comportamento compulsivo. A pessoa começa a repetir a mesma atividade esperando obter o mesmo prazer de antes, mas só consegue cada vez menos. Isso é típico do vício em dopamina. Quanto mais você tenta se sentir bem, menos você sente. O sistema de recompensa vira um ciclo viciado e frágil, onde o único objetivo vira escapar do desconforto e não mais buscar algo significativo. Só que nem tudo está perdido. Quando alguém entende como a dopamina realmente funciona, começa a enxergar que o segredo não está em eliminar os prazeres, mas em aprender a dosá-los.
Recuperar o equilíbrio mental passa por ajustar o nível basal, e não por perseguir picos. É como regular o volume da vida, e isso só se consegue se a pessoa perceber a armadilha invisível que está por trás de todo esse prazer artificial. Tópico 3. O ciclo do vício. Como a dopamina se torna um inimigo silencioso. O vício raramente chega batendo na porta. Ele entra pela janela, devagar, se disfarçando de hábito inofensivo. Tudo começa com uma dose de prazer aqui, outra ali. Um vídeo no TikTok antes de dormir. Um jogo rápido só para relaxar. Uma olhadinha em um site pornográfico só hoje. Mas o que a neurociência mostra é que essas pequenas concessões criam um ciclo neurológico de repetição, onde o cérebro vai aprendendo que é mais fácil buscar recompensa artificial do que prazer real. O mecanismo é simples, mas devastador. Toda vez que você recebe um estímulo muito prazeroso, especialmente se for inesperado ou fácil de conseguir, seu cérebro libera dopamina. Parece bom, mas aqui está o detalhe. Quanto mais forte for esse pico, maior será a queda depois. Isso reduz o nível basal e, com o tempo, a única coisa que parece motivar de novo é repetir o mesmo estímulo. Aí entra o ciclo. Prazer, queda, desconforto, repetição do estímulo. E o que antes era lazer vira uma necessidade urgente. Esse padrão aparece de forma clara em vários comportamentos modernos. Com o vício digital, a pessoa checa o celular a cada 5 minutos. Não por escolha, mas por ansiedade. Nos videogames, o jogo não é mais por diversão, mas por escapismo. Com a pornografia, não há mais conexão, só compulsão. E o resultado é sempre o mesmo: perda de interesse nas coisas mais importantes da vida. Estudo, trabalho, relacionamentos reais. Tudo parece chato perto da intensidade daquele estímulo artificial. A comparação dopaminérgica entra em cena de novo. Como competir com o feed infinito das redes sociais ou com os vídeos pornográficos perfeitamente editados? O mundo real é lento, exige esforço, e não tem botão de próximo. O cérebro viciado em dopamina começa a rejeitar tudo que não oferece uma gratificação imediata. E isso mina a disciplina, a paciência e até a autoestima. A pessoa se sente quebrada, mas na verdade, está apenas com um sistema de recompensa desregulado. E o mais trágico, quanto mais ela tenta recuperar aquele prazer inicial, mais distante ele fica. Porque o cérebro já criou tolerância. Os receptores de dopamina ficam menos sensíveis. É como se a mente dissesse: isso já não é o bastante. E assim, o indivíduo aumenta a dose, mais tempo de tela, mais intensidade, mais distrações. Mas nada funciona. Esse é o coração do vício. Você continua tentando se sentir bem, mas só se sente pior. E quando percebe, já está preso. Mas e se houvesse uma forma de quebrar esse ciclo? E se fosse possível restaurar o nível basal de dopamina, recuperar a motivação e reconstruir o equilíbrio mental, tudo sem precisar de remédio ou fórmulas milagrosas? A ciência responde com um nome curioso: jejum de dopamina. E ele é mais real do que parece. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Exemplos reais de vício. Quando o prazer vira prisão. Vamos tirar a ideia de vício do mundo abstrato e colocar dentro da vida real. Pense em alguém que consome pornografia com frequência. No começo, parece algo privado e inofensivo. Mas a longo prazo, os efeitos são mais profundos do que se imagina. A dopamina liberada nesses momentos vai sendo associada não a relações reais, mas a um prazer artificial, controlado, onde não há troca nem vulnerabilidade. Com o tempo, isso prejudica a conexão emocional com parceiros de verdade, e até o desempenho sexual. A pessoa compara a realidade com a fantasia, e adivinha qual perde. Agora imagine alguém que cresceu jogando videogame por horas. No início, tudo bem, é diversão, competição, estratégia. Mas o que acontece quando o jogo se torna a única fonte de estímulo forte no dia? O cérebro aprende que só ali há desafio, conquista e recompensa. A escola vira um peso. As tarefas da vida real perdem sentido. Não é raro encontrar adolescentes com queda de motivação profunda, dificuldades para focar por mais de 10 minutos e fuga total de responsabilidades. Isso não é falta de força de vontade. É neurociência. Nas redes sociais, o vício é ainda mais sutil.
O prazer vem da rolagem infinita, das curtidas, dos comentários, e tudo isso acontece de forma tão rápida e aleatória que o cérebro recebe mini picos de dopamina a cada segundo. E aqui está o mais curioso: a ordem em que os posts aparecem altera a sua percepção de prazer. Um vídeo engraçado, seguido de um post emocional, seguido de uma selfie sensual, seguido de uma tragédia mundial. Esse caos sensorial distorce completamente o sistema de recompensa e afeta diretamente o equilíbrio mental. Esses exemplos mostram que o vício não está só na substância ou no comportamento, mas na frequência, intensidade e função que aquilo ocupa na vida da pessoa. E como cada estímulo desses gera um pico de dopamina, eles acabam criando uma comparação constante. Ou seja, uma simples conversa, um livro ou até um passeio ao ar livre parecem menos interessantes. Isso gera um estado crônico de desmotivação, onde o mundo real nunca está à altura das expectativas geradas pela tela. A neuroplasticidade faz seu papel aqui também. Quanto mais a pessoa repete esse padrão, mais o cérebro se adapta. É como criar um caminho em um matagal. No começo é difícil, mas depois fica automático. Comportamentos compulsivos como esses viram rotina. O circuito de prazer se molda para funcionar só com estímulo intenso. E o pior, o cérebro passa a resistir ao tédio, ao silêncio, à espera, como se fosse impossível ficar 5 minutos sem dopamina nova entrando. Mas é justamente nesse silêncio que está o início da cura. Quando alguém decide encarar o desconforto da abstinência e permitir que o cérebro volte a se regular sozinho, algo surpreendente começa a acontecer. E há quem tenha feito isso por 30 dias, com resultados que desafiam até diagnósticos médicos. Tópico 5. A recuperação do cérebro. O poder do jejum de dopamina. Imagine um jovem de 19 anos, diagnosticado com TAA, que não conseguia estudar por mais de 20 minutos seguidos. Todo dia era a mesma coisa. Acordava já pegando no celular, passava horas entre videogames e redes sociais, e à noite mergulhava na pornografia. Ele não era preguiçoso, nem burro, nem perdido. Ele estava preso num ciclo de vício em dopamina. O cérebro dele havia se adaptado a um nível de estímulo tão alto, que qualquer coisa fora disso parecia insuportável. Mas um dia, ele tomou uma decisão radical: 30 dias sem nenhum desses estímulos. E tudo mudou. Durante esse período, ele fez um jejum de dopamina, não no sentido literal de eliminar a dopamina, o que é impossível, mas no sentido de se afastar dos estímulos excessivos que viciavam o circuito de prazer. Nada de videogames, redes sociais ou pornografia. O primeiro dia foi tranquilo. O segundo foi insuportável. O terceiro deu vontade de desistir. Mas ele continuou. E a partir da segunda semana, algo começou a mudar. O foco melhorou. A memória voltou. A ansiedade diminuiu. O cérebro estava se recalibrando naturalmente. A neurociência explica isso de forma clara. Quando você reduz os picos constantes de prazer artificial, o nível basal de dopamina começa a se estabilizar. Os receptores se tornam mais sensíveis. O prazer volta a ser sentido em pequenas coisas: ouvir música, conversar com alguém, ler um livro. E não é mágica. É recuperação cerebral. A neuroplasticidade reconfigura os caminhos que antes estavam presos no ciclo do vício digital, e essa reconfiguração é visível até em exames neurológicos. Esse mesmo jovem, após 30 dias, voltou ao médico. A suspeita de TAA desapareceu. O diagnóstico foi revisto. Hoje, ele consegue estudar por horas, se concentra com facilidade e tem energia para cuidar da saúde e da vida pessoal. Não porque ele virou outra pessoa, mas porque o cérebro dele voltou a funcionar como deveria. E isso está ao alcance de qualquer um. Basta dar ao corpo o tempo necessário para se reajustar. O mais difícil é aguentar os primeiros dias, onde o desconforto parece não ter fim. Mas há estratégias que ajudam nesse processo. Uma delas é preencher esse tempo com atividades que não geram estímulo exagerado, mas mantêm o cérebro ativo. Caminhadas ao ar livre, leitura de livros físicos, escrita à mão, conversas presenciais. Outra boa prática é praticar atenção plena, com técnicas de respiração e meditação leve. Ao fazer isso, o sistema de recompensa começa a se recuperar e a sensação de prazer volta a ser proporcional ao estímulo, e não viciada pela intensidade. Não se trata de abandonar tudo para sempre, mas sim de entender o impacto que os excessos causam, e perceber que o caminho de volta existe. O jejum de dopamina não é um castigo, é um convite para resgatar o que foi perdido. E acredite, quando o cérebro volta a funcionar como deveria, até as decisões mais difíceis da vida se tornam mais fáceis. Tópico 6. Dopamina e comparação. Por que nada parece suficiente?
A maioria das pessoas não percebe, mas a dopamina não é absoluta. Ela é relativa. Ou seja, o que te dá prazer hoje depende do que você sentiu ontem. E isso muda tudo. Imagine alguém que passou o dia inteiro recebendo estímulo constante, assistindo vídeos acelerados, jogando partidas eletrizantes, vendo conteúdo adulto por horas. No dia seguinte, essa mesma pessoa tenta fazer algo simples, como estudar ou ter uma conversa. Mas tudo parece insuportável. Chato. Devagar. Por quê? Porque o cérebro está comparando o agora com o ontem, e tudo que parece menos dopaminérgico vira desinteressante. Essa lógica é o que os neurocientistas chamam de comparação dopaminérgica. O cérebro se adapta aos níveis anteriores para calibrar o quanto algo é prazeroso ou não. É como comer doce o dia todo e depois tentar achar graça em uma maçã. O problema não está na maçã. Está no contraste. O que antes era satisfatório agora parece sem graça, porque o sistema de recompensa foi hiperestimulado. E isso acontece não só com comida, mas com tudo. Com relações, estudos, hobbies, fé, saúde. Tudo. Isso é um dos principais motivos pelos quais tanta gente vive em estado crônico de desmotivação. Elas acham que estão entediadas com a vida, quando, na verdade, o que está entediado é o cérebro delas. O circuito de prazer não responde mais como deveria. E aí surge aquela sensação de tanto faz, mesmo diante de coisas que antes traziam alegria. A pessoa sente que perdeu o brilho da vida, mas não entende que está apenas vendo tudo através de um cérebro viciado em estímulo intenso. E o mais curioso, isso não acontece só com vícios clássicos. Até conteúdos que parecem produtivos, como vídeos de motivação, podcasts intensos ou notícias rápidas, podem contribuir para essa hiperestimulação. Se tudo vira entretenimento, o cérebro entra em modo de consumo passivo e deixa de extrair prazer do que exige esforço. O que antes te fazia crescer agora só te distrai. E aí, surge o paradoxo moderno. Quanto mais acesso ao prazer, menos prazer você sente. Um exemplo simples. Muitos jovens relatam não conseguir mais ler livros. Mas quando analisam bem, eles passam o dia em vídeos curtos, estímulos visuais, feeds com milhares de informações por minuto. Quando sentam para ler, o cérebro estranha. Cadê o estímulo? Ele pergunta. E aí vem a frustração. Mas o problema não está no livro, está no que veio antes. A leitura ativa exige atenção e recompensa a longo prazo, enquanto o vício digital é recompensa instantânea. E isso ensina o cérebro a rejeitar tudo que não gera prazer imediato. A boa notícia é que isso é reversível. O cérebro pode ser treinado novamente para gostar do silêncio, da calma, do foco profundo. Mas para isso acontecer, é preciso criar um novo padrão de comparação. E isso só vem com prática, consciência e pequenas vitórias diárias. Porque quando o padrão muda, a motivação volta, e o que parecia impossível se torna natural de novo. Tópico 7. Estímulo constante e queda de motivação. A falsa promessa do prazer imediato. Hoje em dia, o problema não é falta de estímulo, é excesso. A maioria das pessoas acorda e já dá de cara com luzes de tela, sons de notificação, redes sociais, vídeos curtos, mensagens, jogos, memes, likes, dopamina. E tudo isso antes mesmo de escovar os dentes. Parece exagero, mas essa rotina se tornou padrão. O resultado? Uma geração inteira com dificuldade de manter o foco, cumprir tarefas simples e sentir motivação verdadeira. O motivo? O cérebro entrou em estado de saturação dopaminérgica e não sabe mais funcionar sem distração. Esse bombardeio constante faz com que o cérebro se acostume com o estímulo. E quando o estímulo vira rotina, ele para de gerar prazer. É como uma música que você ama e ouve 30 vezes por dia. Ela enjoa. Com a dopamina, acontece o mesmo. O sistema de recompensa começa a falhar. Você até recebe o estímulo, mas não sente mais nada. O prazer vira vazio. E o vazio vira ansiedade. E a ansiedade vira compulsão. E a pessoa nem percebe que está presa num ciclo invisível, um comportamento compulsivo que parece normal. A neurociência é clara. O cérebro humano não foi feito para estímulo contínuo. Ele precisa de variação, de pausa, de tédio. Sim, o tédio é essencial. É no tédio que surgem boas ideias, novas conexões e até motivação genuína. Mas com o vício digital, até o tédio foi cancelado. Hoje, se um vídeo demora 3 segundos para começar, a pessoa já pula pro próximo. Se um app demora a carregar, ela troca. O imediatismo virou um vício. E junto com ele,
veio a queda de motivação que afeta cada vez mais pessoas. E quando essa motivação cai, as pessoas tentam recuperar como? Com mais estímulo. É o erro clássico. Se estou desmotivado, vou assistir algo, comer algo, jogar algo, comprar algo. Mas isso só alimenta o ciclo. A dopamina que sobe artificialmente volta a cair. E o nível basal, aquele que realmente importa, vai ficando cada vez mais baixo. A sensação de desânimo cresce. E o que era para ser um dia produtivo, vira um dia perdido. E o pior, isso se repete por semanas, meses, até virar rotina. Essa rotina gera um cérebro resistente ao esforço. Estudar parece um castigo. Trabalhar com foco se torna impossível. Conversas profundas perdem o sentido. Tudo que exige presença é rejeitado. Porque o cérebro foi treinado a esperar recompensa instantânea, sem esforço. E o problema não está na sua força de vontade, está na configuração do seu sistema de prazer. Se o cérebro não sente motivação, não adianta gritar com ele. É preciso reprogramar o circuito. E essa reprogramação começa com pequenas mudanças. Como passar as primeiras horas do dia sem tela. Ou reduzir os estímulos à noite. Ou mesmo trocar conteúdo raso por algo mais denso, mesmo que no início pareça entediante. A ideia não é se privar do mundo, mas mostrar ao cérebro que ele não precisa de prazer constante para funcionar. Porque quando você dá esse espaço, algo poderoso acontece. A motivação começa a brotar de dentro, e não mais da tela. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Quando o prazer artificial substitui o propósito. Um dos maiores perigos do vício em dopamina não é o prazer em si, é o que ele substitui. A pessoa deixa de fazer o que realmente importa para gastar horas com coisas que só parecem importantes na hora. E o cérebro, que deveria estar focado em construir, passa a apenas consumir. O prazer artificial entra no lugar do propósito. E isso não acontece de forma drástica, mas silenciosa. Um scroll aqui, um clique ali, e quando se percebe, já se passaram 3 horas. E pior, a sensação de realização continua zerada. Esse é o padrão da maioria dos vícios modernos. Eles prometem muito, entregam pouco e ainda te cobram caro, em tempo, energia e saúde mental. A pornografia promete prazer, mas entrega desconexão. O videogame promete vitória, mas entrega fuga. As redes sociais prometem conexão, mas entregam comparação. E em todos esses casos, o cérebro é enganado por recompensas rápidas e vazias, que vão moldando o comportamento até que as tarefas realmente importantes da vida se tornem chatas, difíceis ou sem sentido. A neurociência já comprovou que o cérebro cria atalhos baseados em repetição. Se você repete o comportamento de buscar prazer rápido, isso vira nova trilha neural dominante. E aí entra a neuroplasticidade. Quanto mais você reforça esse circuito, mais difícil fica voltar ao modo natural de funcionamento. Atividades como estudar, se exercitar, meditar ou trabalhar com profundidade exigem esforço, sim, mas também são as que mais constroem autoestima, senso de capacidade e propósito real. O problema é que, para quem está preso no vício dopaminérgico, essas atividades parecem inalcançáveis. E isso cria uma espiral descendente. A pessoa se sente cada vez mais incapaz, improdutiva, sem foco, e começa a acreditar que o problema é ela. Mas não é. O cérebro apenas se adaptou ao tipo de recompensa que você tem oferecido a ele todos os dias. E quando isso acontece, até mesmo uma caminhada se torna cansativa. Não porque ela exige muito, mas porque o cérebro não sabe mais operar no modo normal. Ele virou um viciado em estímulo. E esse vício não tem cara de problema, tem cara de rotina. A comparação aqui é direta. É como alimentar o corpo só com açúcar. No início, parece ótimo. Mas logo vem o cansaço, o inchaço, a falta de energia. Com a mente, é igual. Quando se alimenta o cérebro apenas com estímulo artificial, ele responde com desânimo, ansiedade, distração. A dopamina foi usada da forma errada, e agora está cobrando o preço. Mas assim como o corpo pode se curar com uma nova alimentação, o cérebro também pode se curar com novos hábitos mentais e emocionais. Só que antes de mudar o hábito, é preciso mudar a percepção. Entender que o prazer artificial não é o vilão.
Ele só se torna um problema quando ocupa o lugar do que realmente importa. E quando alguém começa a perceber isso, a mudança deixa de ser uma obrigação e vira uma escolha. E acredite, quando o propósito volta a ser o centro, o prazer verdadeiro volta a aparecer também. Tópico 9. A neuroplasticidade e a capacidade de mudar. O cérebro humano é uma máquina de adaptação. E a boa notícia é que, se ele aprendeu a funcionar mal, também pode reaprender a funcionar bem. Esse é o poder da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões e abandonar velhos padrões. Durante muito tempo, acreditou-se que o cérebro era fixo, imutável. Hoje, a neurociência prova o contrário. Os circuitos que reforçam vícios digitais, pornografia ou videogames podem ser substituídos por rotas mais saudáveis e conscientes. Mas aqui está o segredo. A mudança não acontece de uma vez. Ela é construída todos os dias, com repetições pequenas, quase invisíveis. É como aprender a tocar um instrumento. No início, os dedos não obedecem. Mas com o tempo, vai ficando automático. O mesmo acontece com os pensamentos, emoções e comportamentos. Quando alguém começa a reduzir o estímulo excessivo, mesmo que por 1 hora ao dia, o cérebro já começa a responder. Ele percebe que há uma nova rota sendo construída, e isso ativa áreas ligadas à motivação e foco real. A neuroplasticidade funciona com base no uso. Ou seja, o que você pratica, cresce. E o que você abandona, enfraquece. Se você pratica distração o dia todo, o cérebro se torna mestre nisso. Mas se pratica presença, foco, paciência, adivinha? O cérebro aprende também. O desafio está no desconforto inicial. Porque no começo, tudo parece sem graça. Mas esse é só o cérebro se desintoxicando do excesso. Quando a dopamina começa a se regular, a motivação verdadeira começa a reaparecer, naturalmente. Um ótimo exemplo é o de pessoas que decidem fazer pequenas trocas diárias. Como substituir o uso do celular de manhã por uma leitura curta. Ou trocar 30 minutos de vídeos curtos por uma caminhada consciente. Parece pouco, mas é o suficiente para ativar novas conexões neurais. E quanto mais essas rotas são usadas, mais fortes se tornam. É assim que se reconstrói um cérebro que antes estava afundado no vício digital. Uma decisão por vez, um hábito por dia, uma vitória por semana. E vale lembrar, a mudança cerebral não depende da idade. Jovens, adultos e até idosos conseguem remodelar seu cérebro se estiverem dispostos a mudar o ambiente e os estímulos. Mas a chave está na consistência. É como esculpir uma nova versão de si mesmo, com atenção, intenção e prática diária. A dopamina volta a funcionar de forma equilibrada. O prazer volta a fazer sentido. E até a recuperação de traços como concentração, disciplina e clareza mental se torna algo possível e mensurável. O mais impressionante é perceber que tudo isso acontece sem mágica, sem remédio, sem promessa milagrosa. É só o corpo fazendo aquilo que ele sempre soube fazer, se curar. E quando essa transformação começa, ela impacta não só o cérebro, mas todas as áreas da vida. Tópico 10. Recomeçar é possível. Pequenas ações, grandes reprogramações. Muita gente acredita que mudar exige uma grande virada de chave. Mas o que a neurociência mostra, e o que James Clear reforça em seu livro Hábitos Atômicos, é que a verdadeira transformação não acontece com uma revolução. Ela acontece com repetições minúsculas, quase invisíveis. A cada ação que você escolhe conscientemente, está treinando seu cérebro para funcionar de um jeito diferente. É por isso que parar de buscar estímulo constante não é só um detox, é o começo de uma nova identidade sendo moldada. James Clear explica que todo hábito é como um voto de confiança em quem você está se tornando. Se você repete todos os dias ações ligadas ao prazer artificial, está votando para continuar preso nesse circuito de dopamina desregulada. Mas se, pouco a pouco, começa a escolher ações que priorizam foco, esforço e propósito, como estudar, escrever, se exercitar, meditar, criar algo, você envia sinais para o seu cérebro de que está construindo uma nova base neural. E a neuroplasticidade responde a isso com força total. Essas ações pequenas moldam o que o próprio Clear chama de efeito composto. Um scroll a menos no Instagram pode parecer inútil. Mas, ao longo de 30 dias, são horas recuperadas de foco. 1 minuto a mais de leitura por dia, são dezenas de páginas no mês. E essa constância gera o que os neurocientistas chamam de reforço dopaminérgico positivo. Ou seja, seu cérebro passa a buscar prazer em atividades mais profundas e menos compulsivas. O circuito de prazer se reinicializa, e com ele,
volta a motivação. A beleza desse processo é que ele não exige perfeição, só intenção. Errar faz parte. Recaídas acontecem. Mas a ideia é voltar um pouco melhor a cada vez. Segundo Clear, o foco deve estar no sistema, não na meta. Se o sistema que você repete diariamente favorece o estímulo constante, o vício se instala. Mas se o sistema for ajustado para favorecer o esforço consciente e a clareza mental, o prazer artificial perde força, e o prazer real retorna. E isso não é filosofia, é fisiologia aplicada ao cotidiano. Por isso, recomeçar não precisa de motivação extrema. Precisa de estrutura. Pequenos rituais. Um alarme que sinaliza a hora de largar o celular. Um livro deixado em cima da mesa. Um bloco de anotações do lado da cama. Uma playlist de foco em vez de vídeos aleatórios. Tudo isso parece simples, e é. Mas, feito todos os dias, reprograma completamente o seu circuito de dopamina, fazendo com que o cérebro volte a operar com equilíbrio. E quando isso acontece, algo surpreendente brota de dentro, o prazer de viver. De viver com clareza. De buscar o que realmente importa. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque o cérebro voltou a funcionar como deveria. E acredite, quando essa virada acontece, você não sente que perdeu o prazer artificial. Você sente que finalmente recuperou o controle. No fim das contas, dopamina não é o inimigo. É só o mensageiro. O verdadeiro problema está em como temos usado esse mensageiro, como se ele fosse um brinquedo e não uma bússola. Quando você entende que a dopamina serve para te guiar em direção ao que vale a pena, e não para te prender em ciclos de prazer artificial, você começa a resgatar o controle. E não é controle no sentido de rigidez, mas no sentido de consciência. De parar de reagir automaticamente e começar a escolher o que entra no seu cérebro. A pornografia, os videogames e as redes sociais não vão desaparecer do mundo. Mas você pode decidir quando e por que usá-los. Porque agora você entende como o sistema de recompensa funciona. Entende o impacto do estímulo constante. Entende por que acorda desmotivado mesmo tendo feito tudo o que queria. Entende que o problema nunca foi você, foi o ambiente, foi o excesso, foi o vício disfarçado de rotina. Mas com informação, prática e intenção, qualquer cérebro pode ser reprogramado. E se você chegou até aqui, é porque algo em você está pedindo essa mudança. Talvez você já tenha tentado parar, já tenha tentado focar, já tenha se cobrado. Mas agora você tem um mapa. E a partir desse ponto, cada pequena ação se torna um passo em direção à clareza mental, à motivação verdadeira, ao equilíbrio emocional que você sentia que estava perdendo. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Só precisa começar. Um hábito. Uma decisão. Um novo voto na pessoa que você quer se tornar. Se quiser aprofundar esse processo de mudança, existe um material que pode te ajudar com ainda mais clareza. O e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para reprogramar seus hábitos, eliminar a autossabotagem e recuperar o foco de forma prática e baseada em ciência. É direto ao ponto. E se quiser saber mais, as informações estão no comentário fixado desse vídeo. Aproveita também para deixar o like nesse vídeo. Isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo tem valor e pode ajudar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal Neuropsico e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo como esse. Consciência, clareza e conteúdo que transforma. Não é só informação. É direção. E esse canal existe para isso. Para te lembrar do quanto seu cérebro pode ser sua maior força. Agora respira fundo. E pensa comigo. Como seria a sua vida se você sentisse, de novo, aquela motivação natural de quem sabe o que está fazendo por que está fazendo? E se eu te dissesse que você pode começar essa mudança em apenas uma semana? Porque o próximo vídeo do canal vai direto ao ponto. Como reprogramar seu cérebro em apenas 7 dias. Clica lá depois desce aqui, e começa a transformação pela primeira coisa que realmente precisa mudar. A sua mente.